como eu disse, eu queria propor esse balanço. E eu vou começar com o VAC, nossa presença especialíssima aqui. VAC, Obrigado. que balanço você faz disso tudo? Na prática, os Estados Unidos e Israel estão conseguindo uma vitória militar tradicional, mas não conseguiram nenhum resultado positivo de fato, não conseguiram seus objetivos. Qual é o balanço que você faz disso? Você que já esteve lá, já cobriu muitas guerras no Oriente Médio, é um profundo especialista dessa situação. Eu acho que a gente nem precisa estar lá, Américo. O Trump está dando para nós uma lição de 2.500 anos de estratégia. Textos que foram escritos 500 anos antes do nascimento de Cristo. Eles dizem simplesmente o seguinte, e isso se repete ao longo desses milênios. Se um objetivo político é mal formulado, não há força militar capaz de realizá-lo. E, em segundo lugar, estratégia é sempre a capacidade de alinhar objetivos aos meios num espaço de tempo. O Trump violou esses dois princípios básicos de estratégia, né? Então não é novidade o que a gente está vendo lá. Tem gente vendo ele desmentindo o que os clássicos escreveram todos esses anos. Não tem objetivo político formulado, não há superioridade militar capaz de realizar o quê? Qual é o objetivo político? Muito bem, ou seja, né, o Donald Trump aí desde o começo uma guerra praticamente improvisada, né? Mari, você aí nos Estados Unidos, na Casa Branca, eu te admiro demais pela sua resistência de ficar todo dia cobrindo a Casa Branca, sua resistência mental, inclusive. Como que os americanos e também o governo, mas em especial a sociedade americana, viu esse mês? O que você está sentindo aí em termos talvez de mudança do clima com relação ao conflito, que nunca foi popular nos Estados Unidos? Nunca foi, Américo. Os Estados Unidos entraram nessa guerra com Israel, mas sem o apoio de aliados e sem apoio interno aqui, inclusive. Existe uma parte da base trumpista que, sim, é favorável a intervenções desse tipo, que foi favorável a essa intervenção, mas é uma parte apenas, não tem a maioria da população e, inclusive, agora, conforme o conflito vai se arrastando, porque, olha só, a gente está falando de uma guerra que começou no comecinho de março, né? E agora, então, a gente já está terminando o mês. E ao longo dessa guerra, a gente foi vendo, que eu fui acompanhando, a opinião pública piorando sobre isso, se tornando cada vez, aprovando cada vez menos, né, ou desaprovando cada vez mais essa guerra, e o próprio círculo de Trump se preocupando cada vez mais também, ou seja, custos políticos aumentando para Donald Trump à medida em que os custos financeiros, econômicos dessa guerra vão aumentando para todo mundo, pelo aumento, claro, do preço nos combustíveis. Donald Trump começou essa guerra falando em mudança de regime no Irã, começou essa guerra falando que o povo iraniano poderia tomar as ruas e retomar o controle do poder, falou até para os iranianos, esperem, não saiam de casa agora, porque não vai ser seguro, mas depois vocês saiam e tomem o controle do poder. E aí veio a notícia, né, da morte do Ayatollah Ali Khamenei, isso provocou ali uma união da base trumpista em torno de Trump, afinal de contas ele conseguiu matar o então líder supremo do Irã, mas depois a gente viu que o regime iraniano, né, como você falava, Américo, continuou o regime dos ayatolás, as consequências econômicas foram chegando para os Estados Unidos, o americano começou a sentir no bolso as consequências disso, o americano que não entendeu por que os Estados Unidos mandaram soldados para lá, mas entendeu que a coisa estava ficando mais difícil ali na hora de abastecer o carro, na hora de pagar as contas. E aí, o Donald Trump começou a mudar o tom, começou a falar, a declarar a vitória, né? Claro, como ele sempre faz, mas sem explicar exatamente o que seria essa vitória. Agora fala em negociações, né? A gente chegou aqui nesse ponto de Donald Trump falar em negociações de uma forma extremamente contraditória, extremamente incerta, e o círculo próximo ali de Donald Trump cada vez mais pressionando para que haja algum tipo de alívio dessas tensões, porque realmente os Estados Unidos não estão vendo os benefícios dessa guerra. Trump não foi capaz de explicar para a população dos Estados Unidos o porquê
de começar uma nova guerra e agora tem que lidar com impactos extremamente preocupantes para ele, que já não tinha uma aprovação boa aqui nos Estados Unidos. Então, foi um mês ali de muitas falas de Donald Trump o tempo todo sobre esse assunto. É difícil mesmo até acompanhar, Américo, acompanhar essas falas e tentar entender exatamente o que está acontecendo, né? Aquela expressão aqui em inglês, o cut through the noise, né? Você tem que procurar ali no meio de tantas falas, entender exatamente o que está acontecendo objetivamente e cada vez mais aqui a população insatisfeita com esse tipo de guerra, com esse tipo de intervenção. E estamos aqui com baixa aprovação, saiu a pesquisa Reuters Ipsos na semana passada, mostrando 36% de aprovação apenas a Donald Trump, o menor índice até agora nesse segundo mandato. Muito bom. Lori, então a gente teve essa observação importantíssima do VAC sobre o Trump ignorando normas milenares, né, dos objetivos que levam um país à guerra e, portanto, essa forma errática dele conduzir isso, acabando tendo esses resultados que a Mari também disse na questão dos Estados Unidos. E qual é o balanço que você faz desse mês, talvez de um ponto de vista mais aberto ali, não só nos Estados Unidos, mas a própria região, o próprio regime, o lado israelense, que a gente falou pouco? Bem, uma outra lição ignorada é o papel da geografia, né? O Robert Kaplan, que tem o livro A Vingança da Geografia, né? Nosso colega jornalista, ele tem uma frase: a geografia é o palco no qual a história acontece, né? O Napoleão também falou bastante de geografia, diz, por exemplo, a política dos estados está em sua geografia. E a geografia é o grande ativo do Irã nesse conflito. Mais precisamente o terreno montanhoso, no qual os integrantes do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica estão esperando os soldados americanos desembarcar para uma guerra de guerrilha potencialmente sangrenta. E, mais acima de tudo, obviamente, o Estreito de Hormuz, o maior gargalo do mundo, né, o gargalo da energia, de 20% da energia, de 33% dos fertilizantes, de 9% do alumínio. E, além disso, ali a posição dos Houthis no Iêmen, que ainda não entraram nessa guerra, mas podem entrar. É por ali, pelo Mar Vermelho e no contato ali com o Golfo de Omã, que a Arábia Saudita está escoando uma parte do seu combustível, graças a um oleoduto que eles têm que corta a península de leste a oeste. E os Houthis têm a capacidade já demonstrada de impedir a navegação naquela região. Então, acho que esse que está sendo o grande calcanhar de Aquiles do ponto de vista militar para os Estados Unidos. De novo, a geografia, a proximidade do Irã em relação às monarquias árabes do Golfo, que são aliados importantíssimos dos Estados Unidos. Nos 2 mandatos do presidente Trump, a primeira viagem internacional foi para as monarquias árabes do Golfo, levando, no caso de maio do ano passado, seus filhos, Donald Trump Jr. e Eric Trump, e seu genro, Jared Kushner, para fazerem negócios. Enquanto Trump, representava os Estados Unidos, eles representavam os negócios das famílias, né? E fechando também negócios bilionários. Então, o Trump não tem como ignorar o que dizem os emires do Golfo, que estão absolutamente apavorados com o que está acontecendo. Israel é diferente. Israel está recebendo cotidianamente mísseis e drones. A vida em Israel está bastante conturbada, perturbada também pela participação do Hezbollah. Na quinta-feira, por exemplo, houve ataques simultâneos de foguetes do Irã, do Hezbollah e mísseis do Irã, né, contra Israel. Mas é claro que os israelenses veem essa guerra como algo existencial e de 80% a 90% dos israelenses apoiam a guerra. Já no caso dos Estados Unidos, não. Os americanos, né, caiu
a aprovação em relação à guerra é 25%, né? Então o Trump realmente está numa grande enrascada. E os militares americanos sabiam perfeitamente